Mas voltamos aos Estados Unidos porque um juiz de Nova York rejeitou o pedido do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para adiar a sentença marcada para 10 de janeiro no caso de pagamentos ocultos à atriz pornô Stormy Daniels. O magistrado decidiu que a sentença contra Trump deve prosseguir, apesar da posse do republicano marcada para o dia 20 desse mês. O juiz rejeitou o argumento do advogado do republicano de que a vitória eleitoral deveria encerrar o caso. O magistrado deu a Trump a opção de comparecer pessoalmente ou virtualmente à audiência de sentença na próxima sexta-feira e afirmou que não está inclinado a impor penas de prisão ao futuro presidente. Como é que você vê Sérgio Zagarino? Lembrando que ele já tem esta condenação aí, agora vai saber como é que vai ser essa pena, como é que vai ser lá tem uma diferença aqui no Brasil, né? Você marca um dia para o juiz falar qual é a sua punição. Então, você tem que ir lá ou presencialmente ou virtualmente para ouvir do juiz o que é que você vai pagar à justiça. É parecido com o que aqui no Brasil nós temos no Tribunal do Júri, quando depois de um resultado, o juiz diz a condenação e a quanto tempo de prisão ou não. É parecido com o que vai acontecer lá com Donald Trump, que não teve esta audiência adiada. Essa condenação de Donald Trump contribuiu para a sua vitória. A população americana percebeu que ele foi vítima de uma perseguição de opositores, porque a situação fática que levou à condenação foi uma extorsão. Ele era vítima. E aí o fato dele não querer essa exposição durante a sua primeira campanha eleitoral presidencial, que ele saiu vitorioso em 2016, fez com que ele tivesse feito esses pagamentos para essa atriz pornô, que ele nunca negou os fatos. Depois que estourou, veio a público, ele acabou confirmando. Mas ele era vítima de extorsão, realizou pagamentos, ou seja, ele foi prejudicado e isso levou à condenação. Mas cometeu crime, né? Não, cometeu crime. Não estou dizendo que ele não cometeu crime, estou dizendo que o crime cometido por ele foi oriundo dele ser vítima e a população americana entendeu que isso era uma perseguição. E tudo bem, ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. Não significa que ele não irá pagar. Tem um problema ali. Não. Tem um problema ali. Vítima em própria defesa não estaria cometendo crime. Não é vítima. Dizendo isso. Vai, conclui, Zaga. Foi feito, Diogo da Luz, foi feito pelas empresas dele. Eu estou dizendo a percepção. Estou fazendo uma análise política, não jurídica desse caso. A análise política é que isso contribuiu sim. Ele é o atual presidente eleito dos Estados Unidos, toma posse dia 20 agora. Você pode até discordar disso, mas politicamente contribuiu. O fato é, o Donald Trump não conseguiu reajustar, aí agora em termos jurídicos, só que não mudará em nada, porque ele irá assumir a presidência da República. E lá, não é igual no Brasil ou em outros países que a condenação impede a pessoa de ser candidato e de tomar posse. Então, no efeito prático, não terá nos Estados Unidos. O negócio lá é que ele não colocou um recibo pelo que ele estava pagando, então foi um crime contra o fisco. Sim. Não colocou certinho na declaração, Ana Beatriz, que estava pagando ali para uma atriz pornô por serviços de natureza duvidosa. Essa é a questão, Ana Beatriz Hirsch. Pois é, mas aí eu vou parecer um pouco, assim, incongruente, mas será que isso é um crime de tamanha gravidade que precisa tomar tamanha exposição? É muito mais uma tentativa de abordar que ele utilizou serviços de uma acompanhante de luxo do que propriamente que ele cometeu algo totalmente criminoso. A gente vê tantos crimes, tantas coisas que poderiam ser consideradas crimes por aí. Será que isso é mesmo motivo para tanta exposição? E agora ele vai assumir o governo, ele provavelmente vai se auto-perdoar, sei lá o que ele vai fazer. Enfim, eu acho que é uma perda de tempo tão grande tentando desmoralizar uma pessoa que, enfim, já é desmoralizada por tantos outros motivos. Eu acho que esse não é o principal. Algumas pessoas, ô Diogo da Luz, algumas pessoas são simplesmente incanceláveis. Incanceláveis. Pode acontecer o que acontecer, elas são isentas a qualquer tipo de cancelamento. Parece o caso do Donald Trump, né? Parece muito esse caso, e essas pessoas sempre têm aqueles que só cancelam. No caso do Trump é minoria, mas tem uma minoria que é absolutamente qualquer coisa que ele faça vai ser contra, né? Agora, vamos botar um pouco de ordem nas coisas aí. O Trump, de fato, cometeu um crime segundo as regras americanas. Isso é fato, não dá para discutir. E não é crime de usar os serviços femininos daquela pessoa, não. É porque ele
Serviços femininos. Ele pagou, Boa essa expressão aí. pagou o silêncio. Ele pagou o silêncio dela de uma maneira que a lei contábil americana não aceita. Mas o que é importante é que isso não tem o menor valor, porque nos Estados Unidos, a pessoa condenada a ser eleita presidente pode sim assumir e as penas ficam paradas. Então não vai acontecer nada com ele. Agora o que vale é a gente pensar o quanto que é bom a gente criar muitas regras, que a gente cria muitas situações onde cada vez mais brasileiros estão impedidos de concorrer a eleições em todos os cargos, vereador, prefeito, governador, presidente, tudo, ou como nos Estados Unidos, onde não existe essa regra e quem escolhe quem vai votar é apenas o eleitor, e esse que elege ou não elege. Acho que vale a gente pensar, talvez nem o modelo deles, nem o nosso, porque nós estamos tendo muitas pessoas que a justiça está tornando inelegíveis e muitas pessoas aqui ainda gostariam de votar nelas. Ô, meu querido Guilherme Mendes, sabe qual a pergunta que fica? Se o Trump, assumindo, pode se perdoar, porque o Joe Biden perdoou o próprio filho. E aí, se pode perdoar o filho, pode se perdoar também o presidente americano? Eu sugiro a ele que contrate Sérgio Zagarino para fazer a defesa lá. Vai ser uma Ele falou de uma forma tão comovente que quase que eu vi, ele foi forçado a andar com a garota de programa. Eu fiquei aqui até com dó. Então, quer dizer, não basta pagar, não basta contratar, não basta pagar para calar a boca e, além de tudo, tem que pedir para adiar a sentença. Certamente ele vai ser perdoado. O que o Zagarino bem falou, eleitoralmente isso não repercutiu em nada, de repente até trouxe alguns votos. E o que o Diogo também falou é a mais absoluta verdade. Pode ter sido eleito presidente? Sim, mas é um criminoso. As leis americanas é um criminoso. Se ele deveria ou não ser impedido de concorrer à presidência, ainda mais ser diplomado com o presidente, é uma outra questão. Também corrobora um pouco com o pensamento do Diogo. Essa questão da inelegibilidade, se pode ou não se candidatar. Agora a gente está vendo isso muito próximo, essa discussão na França com a Le Pen, que também cometeu crimes de ordem tributária lá e pode ser que não venha poder se candidatar à presidência da República. Isso tudo é uma outra discussão. Agora, à luz da legislação americana, ele cometeu um crime. Se ele deveria ou não ter andado com a garota de programa, aí eu deixo para o Zagarino fazer a defesa. Quem sabe ele até nos convence que ele foi forçado e que, na verdade, houve um estupro reverso e a gente tem que pedir desculpas para o Donald Trump por ter feito essa bagunça toda. É um absurdo em cima do outro. O Guilherme Mendes está impossível. Você vai saber o que acontece? Vamos lá. Ele foi muito bem. Ele voltou descansado. Não sabe o que é, Ana? Depois que eu falei do Foro de São Paulo, o Guilherme Mendes começou a se mexer na cadeira, ele tá nervoso. Não, hoje. tô nada. Ele nem ligou pro Foro de São Paulo. Nem aí.